E aí, Dani, tudo bem? Vamos lá dar continuidade então aos trabalhos de Hércules, agora chegando aí ao nono trabalho de Hércules, ou será que é o oitavo? Me perdi nas contas. Bom, mas afinal de contas, quem era Diomedes e o que tinha de especial com essas éguas? Vamos lá. Diomedes, rei da Trácia, era filho de ninguém mais, ninguém menos que o belicoso deus da guerra, Ares. Dizem algumas versões que ele recebeu de Ares essas éguas ou esses cavalos. Há variações aí de que eram éguas, que eram cavalos, de que eram pares de éguas e cavalos, enfim, as cavalariças de Diomedes. E que foi o seu pai, o deus da guerra, que deu a ele esses animais. Animais maravilhosos, no sentido de que eram muito poderosos, uma força descomunal. Só que Diomedes, ele educou, ele ensinou esses cavalos, essas éguas, para que elas adquirissem um gosto especial. A dieta delas passou a ser a carne humana. Exatamente, ele criou éguas e cavalos antropofágicos. Este é o termo correto, antropofágicos. E Diomedes, ele, sempre que alguém, um estrangeiro, um forasteiro, entrava em suas terras, ele levava consigo guardas, soldados ali do seu reino, né, que serviam a ele, capturavam esse estrangeiro, davam de comer as éguas. Sabendo disso, o nosso herói Hércules, convocado ali por seu primo Euristeu, que às vezes parece ser mau, às vezes parece ser bom, não dá para ter uma ideia ainda de qual o ímpeto dele, mas dizem que Euristeu queria resolver essa situação, né? Acabar com esse prejuízo que Diomedes estava trazendo à população, aos viajantes, enviou Hércules para que ele pudesse domar essas éguas, tirar elas de Diomedes e domá-las para que elas deixassem de ser selvagens, para que elas deixassem de matar e de destruir. Hércules foi até o reino de Diomedes. Chegando lá, ele já foi recebido, a recepção dele foi ali um grupo de soldados, os quais ele derrotou. Ah, não posso esquecer, Hércules não estava sozinho nessa aventura, ele foi acompanhado em algumas versões por seu sobrinho Iolaus, outras versões dizem que ele foi acompanhado pelo filho de Hermes, que agora não recordo o nome, esses nomes vão e vêm, daqui a pouco eu lembro, ou senão eu deixo anotado aqui. E uma versão ou outra diz que ambos acompanhavam Hércules nessa aventura. O fato é que Hércules venceu os soldados e conseguiu capturar Diomedes, para dar uma lição de moral naquele rei que, né, na verdade não era nada nobre, e também com um pequeno toque de ironia, Hércules levou o Diomedes até onde estavam as éguas e deu ele de alimento às próprias éguas. Por incrível que pareça, após se alimentarem de Diomedes, as éguas ficaram calmas. E aproveitando esse momento de tranquilidade dos animais, Hércules então amarrou-as, selou-as e conduziu-as em direção ao reino de Euristeu, seu primo, que lá estava aguardando por ele, pois ele não deveria destruí-las, deveria domá-las e levá-las até ele. Pois bem, Hércules já deu a tarefa então assim por cumprida, ainda enquanto conduzia as éguas. Aí tem uma versão, tem duas variantes que eu conheço dessa história. Numa delas, durante a condução das éguas, ainda parte restante lá do exército de Diomedes atacou o nosso herói e seus companheiros. Hércules então pediu para que, em uma versão, ele pediu que o seu sobrinho Iolaus tomasse conta das éguas enquanto ele enfrentava o exército inimigo. Numa outra versão, diz que ele pediu ao filho de Hermes que ele cuidasse ali das éguas, dos animais, enquanto Hércules enfrentava os inimigos. Independente das versões, o resultado é o mesmo. Ao retornar da batalha, Hércules encontra o seu amigo, o seu companheiro, numa versão Iolaus, na outra o filho de Hermes, morto e sendo devorado pelas éguas. Eles não tinham a energia, eles não tinham a força, o poder suficiente para controlar animais que eram tão poderosos. Hércules então lamenta ali a morte de seu companheiro ou de seus companheiros e dá continuidade conduzindo as éguas até o seu primo, o rei Euristeu.
Há uma versão que diz que não foi uma batalha, mas que Hércules achou que o trabalho estava ali muito fácil, muito tranquilo, e então ele entregou, achando que não era um trabalho digno dele, que era, né, um herói tão conhecido, tão grandioso, conduzir as éguas. Então ele entregou a condução das éguas aos seus companheiros. O resultado é o mesmo, um dos companheiros, ou Iolaus, ou o filho de Hermes, acaba morrendo, e isso causa uma grande tristeza e arrependimento ao nosso herói. É uma lição que ele recebe também. Já vou adiantar qual é. Quando fizer um trabalho, faça o trabalho até o fim. Continuando. Agora as versões elas se afunilam, se tornando uma só. Eles conduzem as éguas até o reino de Euristeu, e lá Euristeu ele oferece, ele consagra as éguas à deusa Hera, aquela mesma madrasta de Hércules, que dessa vez, diferentemente do que ela fez com o touro de Creta, ela aceita o sacrifício, ela aceita a consagração, e os animais então se tornam puros, eles deixam de ser selvagens. Olha só, é uma história curta, esse mito, algumas versões, mas o que me surpreende é o número de interpretações que a gente pode tirar daí, o número de ensinamentos, o número de símbolos que vão surgir a partir desses ensinamentos. Mas não vamos nos apressar, não é? No próximo vídeo, nós vamos conhecer o significado de cada um desses símbolos e cada uma dessas interpretações. São muito interessantes. E uma delas, é claro, dá uma continuidade, de certa forma, ao trabalho anterior, que era o Touro de Creta, que falava sobre o sexo, aquele sexo desmedido, sexo descontrolado, né? Parece que agora o nosso herói está entrando os trabalhos dele ali estão relacionados ao amor, que começa com o sexo, que não tem muito a ver com amor, né? Mas é um proto-amor, sei lá, algo que ainda não é amor, mas pode iniciar o amor. Depois passa para esse outro tipo de amor, que é representado nesse símbolo, que eu vou trazer mais adiante, mas já vou dar um spoiler também, é um amor que devora. E depois, ainda no outro trabalho, já adiantando aqui, que é o cinturão da Rainha Hipólita, aí sim é aquele amor que consolida, aquele amor que une. Já percebeu, Dani? Já perceberam aí, pessoal? Que os trabalhos de Hércules, eles vêm numa evolução. Inicialmente, ele se desenvolveu lá através do leão de Nemé e da Eda de Lerna. Depois, ele passou a respeitar os outros e compreender os limites com o javali de Erimanto. Ele também teve o trabalho da corça, onde ele aprendeu a respeitar o que é divino, a buscar as coisas com o coração. Então, já estamos entendendo há algum tempo que Hércules e os seus trabalhos representam o crescimento, as escalas de crescimento do ser humano. E é isso que eu quero trazer para vocês contando essas histórias. Então, continue acompanhando. No próximo episódio, eu vou trazer para vocês os símbolos por trás dessa bela história, desse belo ensinamento. Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Fiquem com Deus.